Era uma madrugada fria e úmida em Curitiba, daquelas que convidam a cidade a se aconchegar sob seus edredons, mas que para Isabela Ferreira, de seus 40 e poucos anos, significava o início de mais um dia de trabalho. As ruas ainda estavam desertas, envoltas por uma névoa rala que se agarrava aos postes de luz, transformando cada lâmpada em um pequeno sol artificial. Isabela empurrava seu carrinho de gari com uma destreza que só os anos de prática podiam dar. Suas mãos calejadas, mas firmes, controlando o ritmo enquanto a vassoura varria metódica e quase ritmicamente as folhas secas e o lixo esquecido da noite anterior. Seu uniforme laranja, gasto e desbotado em alguns pontos, era uma segunda pele que abraçava seu corpo esguio e surpreendentemente forte. Os cabelos negros, outrora longos e sedosos, agora estavam presos em um coque apertado, sob a touca de proteção. Alguns fios rebeldes escapando e emoldurando um rosto que, mesmo marcado pelo cansaço e pela dureza da vida, ainda guardava vestígios de uma beleza clássica. Seus olhos amendoados, profundos e expressivos, carregavam a melancolia de histórias não contadas, mas também uma faísca teimosa de resistência. Eram olhos que observavam, que notavam cada detalhe, a pichação nova no muro, a flor que brotava no asfalto rachado, o carro de luxo estacionado em frente à mansão, um lembrete constante de um mundo que parecia tão próximo e, ao mesmo tempo, inatingível. O único som que acompanhava seus pensamentos era o arrastar suave da vassoura no concreto e o chiado das rodas do carrinho. Isabela seguia sua rota habitual pelo bairro, passando por casarões imponentes com jardins bem cuidados, cujas luzes internas ainda estavam apagadas. Ali, atrás das grandes portas de madeira maciça e dos portões de ferro forjado, dormiam vidas de conforto e abundância, um contraste gritante com a realidade dela. Ela se imaginava por um instante dentro de uma daquelas casas, sentindo o calor do aquecedor, o cheiro de café fresco, o toque de um lençol macio. Mas eram apenas devaneios, fugas rápidas da rotina exaustiva. Na esquina da Rua das Azaleias com a Avenida das Araucárias, um brilho incomum chamou sua atenção. Não era o brilho úmido do orvalho ou o reflexo dos faróis de algum carro que passava ocasionalmente. Era um brilho intenso, quase irreal, vindo do meio do lixo que ela estava prestes a recolher. Seu coração, acostumado à batida monótona da labuta, deu um salto. Curiosa, ela parou o carrinho, a vassoura encostada na guia da calçada. A névoa pareceu se dissipar por um momento, como se a própria natureza quisesse revelar o que estava ali. Com as mãos enluvadas, Isabela afastou os resíduos, um jornal amassado, algumas folhas secas, até que seus dedos tocaram em algo duro e frio. Puxou-o para fora, e sob a luz bruxuleante do poste, o objeto cintilou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não era uma joia comum, nem um caco de vidro. Era um diamante, grande, lapidado com perfeição, e tão puro que parecia absorver e refletir toda a pouca luz ambiente, criando pequenos arco-íris em suas faces. Seus olhos se arregalaram. Um diamante. No lixo. Como? E mais importante, de quem? Ela o segurou na palma da mão, sentindo o peso e a perfeição fria da pedra. Era surreal. Aquele pequeno objeto que cabia em sua mão valia provavelmente mais do que tudo o que ela havia juntado em sua vida inteira. Um turbilhão de pensamentos invadiu sua mente. Devolver? Mas a quem? Ficar com ele? A ideia parecia ousada, quase pecaminosa para alguém que sempre viveu da honestidade e do suor. Mas a tentação era um sussurro forte, ecoando em seus ouvidos. Uma chance. Uma única, talvez irrepetível chance de mudar o rumo de sua vida, de sua filha, de tudo. O diamante pulsava em sua mão, uma promessa silenciosa de um futuro diferente, de uma vida que ela nunca ousou sonhar. O sol começava a despontar no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Mas Isabela mal notava. Seus olhos estavam fixos na pedra, no seu brilho, na sua imensidão de possibilidades. Aquele dia, que começou como tantos outros, parecia agora o limiar de uma nova existência. Uma que ela não pediu, mas que o destino, ou o acaso, parecia ter jogado aos seus pés. O que você acha que Isabela fará com o diamante? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos desta emocionante história. Isabela guardou o diamante em um pequeno bolso secreto
costurado por dentro de seu uniforme, bem próximo ao coração. A pedra, embora pequena, parecia irradiar um calor estranho, quase febril, contra sua pele. O restante da sua jornada de gari foi um borrão. Ela varria, recolhia o lixo, esvaziava as lixeiras com a mesma mecânica de sempre, mas sua mente estava em um turbilhão. Aquele objeto precioso era uma ironia cruel em suas mãos. Por um lado, representava a esperança de dias melhores, a promessa de que talvez, finalmente, ela pudesse oferecer uma vida digna para sua filha, Sofia, de 17 anos. Por outro, era um peso, um segredo que a sufocava e a colocava em um dilema moral que jamais imaginou enfrentar. Sofia era a razão de sua vida, a luz que a mantinha de pé, inteligente, sonhadora, com olhos expressivos que herdara da mãe e um sorriso que desarmava qualquer tristeza. Sofia era a esperança de Isabela. A jovem sonhava em cursar medicina, um sonho que parecia inalcançável com o salário apertado de gari da mãe. Isabela trabalhava em 2 empregos, de dia na coleta de lixo, à noite como auxiliar de limpeza em um prédio comercial, para tentar cobrir as despesas básicas e ainda juntar algum dinheiro para um cursinho pré-vestibular de qualidade para Sofia. Cada centavo era contado. Cada sacrifício era feito em nome do futuro da filha. Ao chegar em sua pequena casa alugada no bairro de Campo Comprido, um sobrado simples de 2 quartos, com um pequeno jardim na frente que Isabela cuidava com carinho, ela sentiu o peso do cansaço e do segredo. O cheiro de café fresco, preparado por Sofia, que já estava de pé estudando para o colégio, a acolheu. "Bom dia, mãe. Dormiu bem?" perguntou Sofia com a voz doce e sonolenta vindo da cozinha. Isabela deu um sorriso forçado. "Como um anjo, filha", mentiu, enquanto seu coração apertava. Como poderia dormir com um diamante no bolso e a consciência em chamas? Enquanto tomava seu café na mesa da cozinha, observando Sofia mergulhada nos livros, Isabela sentiu o contraste entre a inocência da filha e a dura realidade que a cercava. A conta de luz atrasada, o aluguel que vencia no fim do mês, o remédio para a artrose que começava a sentir nos joelhos, tudo pesava. A visão de Sofia, com seus óculos na ponta do nariz e a testa franzida em concentração, era um lembrete constante de que ela faria qualquer coisa para ver aquele sonho se realizar. Mas o dilema moral era gritante. Isabela fora criada em um lar humilde, mas com princípios rígidos de honestidade. Seu pai, um operário aposentado, sempre dizia: "O que não é seu, não te pertence, por mais que você precise." A voz dele ecoava em sua mente. No entanto, a necessidade era uma força avassaladora. Quem procuraria um diamante no lixo? Quem notaria sua ausência em um bairro tão vasto e rico? A possibilidade de devolver parecia remota, quase impossível. No fim da tarde, enquanto Sofia estava na escola, Isabela finalmente tirou o diamante do bolso. Ele cintilou sobre a mesa da cozinha, um farol de tentação. Com as mãos trêmulas, ela pegou o celular e discretamente pesquisou sobre diamantes na internet. As imagens de joias deslumbrantes e os valores exorbitantes que surgiam na tela a deixaram tonta. Um diamante daquele tamanho, com aquela pureza, valia uma fortuna, talvez milhões. Seus olhos se encheram de lágrimas. Era a chance de Sofia, a chance de uma vida sem privações, de uma universidade, de um futuro brilhante. Mas o medo a paralisava. E se alguém descobrisse? E se fosse rastreado, ela, uma simples gari, com um diamante que valia uma casa? A história era boa demais para ser verdade, e perigosa demais para ser ignorada. Ela se sentia como uma funâmbula, equilibrando-se em um fio tênue entre a esperança e o precipício. O diamante, que antes parecia uma bênção, agora se transformava em um fardo pesado, um segredo que a consumiria por dentro. A cada batida do coração, Isabela sentia a pressão de uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre, para o bem ou para o mal. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa para Isabela. O diamante, escondido no fundo de uma caixa de joias antigas de sua avó, parecia queimar ali, mesmo à distância. A cada noticiário que via na TV, a cada rádio-jornal que escutava enquanto se arrumava para o trabalho, ela esperava ouvir sobre um roubo de joias, um diamante perdido, uma recompensa, mas nada. O silêncio era tão ensurdecedor quanto a tentação. A pedra preciosa, que antes representava a liberdade, agora era uma âncora pesada,
arrastando-a para um abismo de culpa e medo. A pressão financeira em casa só aumentava. Sofia precisava de um novo uniforme escolar. O material didático estava ficando caro, e o cursinho preparatório que prometia ser a porta de entrada para a universidade era um investimento que Isabela mal conseguia visualizar. As dívidas se acumulavam como as folhas secas que ela varria diariamente. No trabalho, o cansaço a consumia. Suas costas doíam, os joelhos latejavam e o corpo, antes ágil, começava a protestar contra a jornada dupla. No entanto, ela não podia parar. Sofia dependia dela. Em uma tarde chuvosa, enquanto voltava do trabalho noturno, Isabela passou em frente à Universidade Federal do Paraná, no centro de Curitiba. Viu os jovens estudantes saindo, com suas mochilas e cadernos, os rostos cheios de sonhos e esperança. Uma pontada de dor a atingiu. Era ali que Sofia deveria estar. Era aquele futuro que ela queria para a filha. A cena reforçou sua convicção de que precisava fazer algo, de que o diamante talvez fosse a única saída para que Sofia não tivesse a mesma vida de sacrifícios que a dela. Foi então que a realidade, cruel e implacável, a atingiu em cheio. Ao chegar em casa, encontrou um aviso de despejo pregado na porta. 3 meses de aluguel atrasado. O proprietário, um homem frio e inflexível, não aceitava mais desculpas. Eles teriam 30 dias para sair. O chão pareceu sumir sob seus pés. Sofia estava na casa de uma amiga, então Isabela pôde desabar sem testemunhas. As lágrimas que ela segurava há semanas rolaram livremente por seu rosto marcado, misturando-se com a água da chuva que escorria de seus cabelos molhados. A humilhação de não poder garantir um teto para sua filha era insuportável. A voz de seu pai, outrora um guia moral, agora parecia um sussurro distante, quase inaudível diante do grito desesperado da necessidade. Aquele diamante não era mais apenas uma joia, era a única salvação de sua família. Ela sabia que precisava encontrar um caminho, um lugar seguro e discreto para vendê-lo, sem levantar suspeitas. Mas como? Ela, uma mulher simples, sem contatos no mundo dos ricos, sem conhecimento sobre o mercado de pedras preciosas, o risco de ser enganada ou, pior, descoberta, era imenso. No dia seguinte, com o coração apertado, Isabela pediu um empréstimo adiantado no trabalho, mas o valor era irrisório diante da dívida. Tentou falar com algumas vizinhas, mas ninguém tinha condições de ajudar. A sensação de estar encurralada era esmagadora. Enquanto varria as ruas, seus olhos, antes atentos aos detalhes da cidade, agora buscavam desesperadamente por alguma pista, alguma solução. Foi então que, por um acaso do destino, ela ouviu uma conversa entre 2 senhoras elegantemente vestidas, em frente a uma joalheria de luxo no centro. Elas falavam sobre um leilão de joias raras que aconteceria na próxima semana, promovido por uma tradicional casa de leilões, a Requinte Joias, conhecida por sua discrição e clientes de alto poder aquisitivo. O nome de um dos principais avaliadores da casa de leilões, um homem chamado Dr. Alexandre Mendes, foi mencionado. Elas o descreveram como um especialista renomado, mas também como alguém de temperamento forte, extremamente exigente e com uma reputação de ser implacável nos negócios. Um homem com uma fortuna herdada, que comandava a Requinte Joias com mão de ferro e cuja beleza era tão marcante quanto seu gênio difícil. Cabelos negros como a noite, olhos penetrantes de um azul intenso, um físico atlético e um porte imponente que intimidava qualquer um. Ele era a personificação da riqueza e do poder. Uma ideia insana começou a germinar na mente de Isabela. Era arriscado, talvez loucura, mas a necessidade era sua única bússola. Ela precisava encontrar Dr. Alexandre Mendes. A humilhação de ir até ele, uma gari, com um diamante que, para ele, seria apenas mais uma pedra, mas para ela era a esperança de sua vida seria imensa. Mas e se ele fosse a chave? E se aquele homem frio e calculista, com quem ela nunca sonhara cruzar o caminho, pudesse, sem saber, ser a ponte para a salvação de Sofia? O desespero a empurrava para um caminho desconhecido e perigoso, onde o brilho do diamante se misturava com a escuridão do seu próprio medo. A decisão de procurar Alexandre Mendes era um salto no escuro, mas para Isabela, o chão já estava desabando sob seus pés. Vestida com suas melhores roupas, uma saia antiga, mas bem cuidada, e uma blusa de tricô que ela mesma havia reformado, ela se dirigiu ao centro de Curitiba,
ao endereço da Requinte Joias. O prédio era imponente, de arquitetura clássica e janelas espelhadas que refletiam o céu cinzento. Porteiros em uniformes impecáveis se postavam na entrada, e a cada passo que dava, Isabela sentia o contraste entre seu mundo e aquele lugar. Seus pés, acostumados às calçadas ásperas e ao asfalto, pareciam pesados sobre o tapete persa que cobria o chão da recepção. O ar-condicionado gelado causava-lhe arrepios, não apenas pelo frio, mas pela ansiedade. A recepcionista, uma mulher jovem com um coque perfeito e um sorriso educado, mas impessoal, mal escondeu a surpresa ao ver Isabela ali. "Senhora, com quem a senhora gostaria de falar?" perguntou, os olhos percorrendo o uniforme de gari que Isabela havia trocado apressadamente em um banheiro público, ainda com o cheiro da faxina impregnado. Isabela sentiu o rubor subir ao rosto, mas se manteve firme. "Gostaria de falar com o Dr. Alexandre Mendes. É um assunto particular e de extrema urgência", disse, sua voz um pouco mais trêmula do que gostaria. A recepcionista franziu o senho, claramente duvidando da urgência de uma mulher tão simples. "O Dr. Mendes é uma pessoa muito ocupada. Ele não atende sem agendamento." Isabela respirou fundo. "Por favor, diga a ele que é sobre um achado, algo de grande valor. Eu preciso vê-lo." A curiosidade velada nos olhos da recepcionista era visível. Ela fez uma ligação breve, os olhos fixos em Isabela, e para a surpresa de ambas, Alexandre Mendes concordou em recebê-la. O escritório de Alexandre era um espetáculo de opulência e bom gosto. Quadros de artistas renomados adornavam as paredes, estantes de madeira escura abrigavam livros raros e objetos de arte, e uma vista panorâmica de Curitiba se abria através da imensa janela. Sentado atrás de uma vasta mesa de mogno, estava ele, Alexandre Mendes. Seus cabelos negros penteados para trás emolduravam um rosto de traços fortes e angulares, com uma mandíbula marcada e lábios finos. Os olhos, de um azul cobalto intenso, eram frios e analíticos, percorrendo Isabela de cima a baixo sem um pingo de emoção. Ele vestia um terno impecável de corte italiano, que parecia ter sido feito sob medida para realçar seu físico elegante. Ele era, de fato, incrivelmente belo, com uma beleza que beirava a arrogância. "Senhora", ele começou, a voz grave e formal, sem convidá-la a sentar. "Isabela Ferreira", ela respondeu, sentindo o suor escorrer por suas costas. "Disseram que a senhora tem um achado de grande valor. Seja breve. Tenho uma reunião em 5 minutos. A impaciência em sua voz era um tapa. Isabela, ignorando a postura intimidadora dele, estendeu a mão e abriu a palma, revelando o diamante. Aquele brilho tão intenso nas ruas escuras, agora parecia ainda mais poderoso sob a luz sofisticada do escritório. Os olhos de Alexandre, antes indiferentes, se arregalaram levemente. Ele pegou o diamante com cuidado, examinando-o sob uma lupa de joalheiro que estava em sua mesa. O silêncio na sala era tão denso que Isabela podia ouvir as batidas aceleradas de seu próprio coração. "Onde a senhora encontrou isso?" ele perguntou, sua voz agora mais baixa, mas ainda carregada de uma autoridade inquestionável. "No lixo, Dr. Mendes. Enquanto eu fazia meu trabalho de gari", Isabela confessou, a voz embargada pela emoção e pela expectativa da reação dele. Ele a olhou novamente, desta vez com uma mistura de incredulidade e algo que parecia ser um traço de admiração, rapidamente substituído por seu semblante habitual de frieza. Alexandre Mendes não disse uma palavra por longos segundos. A tensão no ar era palpável. Ele continuou examinando a pedra, seu polegar roçando a superfície lisa. "Esta pedra é de uma pureza e lapidação excepcionais. É um diamante bruto transformado em uma joia de valor inestimável. Não vejo marcas de roubo recente, nem está registrado em nenhuma de nossas redes de alertas." Ele fez uma pausa, fixando seus olhos azuis nos de Isabela. "E a senhora, uma gari, veio trazer isso a mim?" "Por quê?" Isabela, sentindo a oportunidade única em suas mãos, respondeu com a voz embargada, mas firme. "Porque eu preciso de ajuda, Dr. Mendes. Minha filha precisa ir para a universidade. Estamos sendo despejadas. Eu sou uma mulher honesta, mas a necessidade, ela me empurrou para cá. Eu quero fazer o certo, mas também preciso de uma chance. Se esta pedra não tem dono conhecido, não há recompensa. Eu preciso vendê-la de forma justa e honesta. E não sei como fazer isso." Alexandre a observou por um tempo que pareceu uma eternidade.
Uma ruga de pensamento surgiu em sua testa. A postura altiva, o olhar altivo e o temperamento forte pareciam se suavizar por um instante, revelando um lampejo de algo mais profundo. Ele era um homem acostumado a lidar com a elite, com os jogos de poder e a ambição. Aquela mulher, com sua simplicidade e desespero, era uma anomalia em seu mundo. Mas havia algo em seus olhos, uma honestidade brutal e uma determinação inabalável que o intrigava. "Eu posso ajudá-la", ele disse, sua voz retornando ao tom formal, mas com um novo e sutil interesse. "Não prometo fortuna imediata, mas posso garantir que esta pedra será avaliada corretamente, e se não houver um proprietário legítimo, será leiloada com transparência. E se for o caso, a senhora receberá o valor justo." Era um ponto de virada, o primeiro raio de esperança em meio à escuridão, mas o olhar de Alexandre, embora mais receptivo, ainda guardava um enigma. Isabela não sabia que aquele encontro, nascido do desespero, seria apenas o primeiro elo de uma trama que uniria seus destinos de maneiras inimagináveis. "O que você achou dessa reviravolta? Será que Alexandre Mendes realmente vai ajudar Isabela? Deixe seu palpite nos comentários." O acordo com Alexandre Mendes foi selado com um aperto de mãos firme, quase um contrato invisível de destino. Isabela deixou o escritório com uma mistura de alívio e incredulidade. Aquele homem frio e imponente, que parecia intocável em seu universo de luxo, havia estendido uma mão, ainda que movido por um interesse profissional. Ela sentia que havia dado o primeiro passo em um caminho desconhecido, mas que finalmente a afastaria do abismo. Nos dias que se seguiram, a vida de Isabela manteve sua rotina de trabalho exaustivo, mas agora havia um novo brilho em seus olhos, uma leveza em seus passos. O diamante estava sob os cuidados de Alexandre, e ela confiava, com uma fé que não sabia de onde vinha, que ele cumpriria sua palavra. Ele havia prometido uma avaliação justa e a discrição que ela tanto precisava. 2 semanas depois, Isabela recebeu uma ligação da Requinte Joias. Era a secretária de Alexandre, com uma voz formal e contida. "Senhora Ferreira, o Dr. Mendes gostaria de vê-la." O diamante foi avaliado. Um nó se formou em seu estômago. Era agora. O momento da verdade. Ao chegar novamente ao escritório de Alexandre, Isabela encontrou-o em pé, observando a cidade através da janela. Ele se virou quando ela entrou, seus olhos azuis ainda intensos, mas com um brilho diferente, quase um vislumbre de curiosidade. "Senhora Ferreira", ele começou, sua voz grave ecoando no ambiente espaçoso. "A avaliação do diamante foi concluída. É uma pedra extraordinária, como eu suspeitava, de altíssima qualidade, peso considerável e impecável em sua lapidação." Ele fez uma pausa dramática, e Isabela prendeu a respiração. "Seu valor de mercado é substancial, muito substancial. Em um leilão de alta discrição, podemos conseguir um valor que não só cobrirá suas necessidades imediatas, mas garantirá a você e a sua filha uma segurança financeira por muitos anos." Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas, mas ela lutou para contê-las. Era mais do que ela poderia ter sonhado. Milhões, uma vida inteira de trabalho, não a levaria a esse ponto. "No entanto", Alexandre continuou, e o coração de Isabela gelou. "Devido à origem incerta da pedra e ao fato de não haver registro de roubo, sugeri que a Requinte Joias comprasse o diamante diretamente de você. É um procedimento menos burocrático e mais rápido para ambos os lados, e garante a discrição que você tanto busca." Isabela o olhou, confusa. "Compraria? O senhor não disse que seria leiloado?" "Sim, o leilão seria uma opção, mas a compra direta agiliza o processo. E além disso, eu tenho uma proposta a fazer. Uma proposta que pode ser interessante para ambas as partes. Eu, pessoalmente, desejo adquirir esta pedra para minha coleção particular. É um diamante de extrema beleza e raridade, e eu gostaria de tê-lo. Obviamente, pagaria o valor justo de mercado, o mesmo que seria obtido em leilão, com a devida comissão para a Requinte Joias pela intermediação e avaliação." A mente de Isabela girava. Comprar? Dele? O homem que a havia recebido com tanta frieza agora queria sua joia. "E qual seria o valor, Dr. Mendes?" ela perguntou, a voz quase um sussurro. Alexandre citou um valor. Era um número que a fez sentir tontura. Uma quantia capaz de mudar sua vida e a de Sofia para sempre. Era o dobro do que ela ousara esperar. "O contrato de compra e venda está pronto", ele disse, apontando para uma pilha de papéis sobre a mesa. "Basta sua assinatura.
e o valor será transferido para a conta que você indicar em 48 horas úteis. Isabela olhou para o contrato, depois para Alexandre. Ele não sorria, não demonstrava emoção, mas havia algo em seu olhar. Um vislumbre de algo. Talvez respeito, talvez curiosidade. Ele era um enigma. Ela sabia que estava diante de uma oportunidade que nunca mais se repetiria. Sem hesitar, e com as mãos ainda tremendo, Isabela assinou os papéis. Ao sair da Requinte Joias, Isabela não sentia o chão sob seus pés. O peso do mundo parecia ter sido tirado de seus ombros. Ela não era mais a Gari despejada, a mãe desesperada. Ela era a mulher que havia encontrado um diamante e, por sua honestidade e coragem, havia conquistado uma nova chance. Ela não sabia quais seriam os próximos passos, nem como aquela transação com Alexandre Mendes mudaria sua vida. Mas uma coisa era certa. O futuro de Sofia estava garantido. E, no fundo, uma estranha sensação de que seu caminho estava apenas começando a se entrelaçar com o daquele homem intrigante. A vida de Isabela se transformou em uma velocidade vertiginosa. Em menos de 48 horas, o valor acordado com Alexandre Mendes foi creditado em sua conta. A primeira coisa que fez foi pagar o aluguel atrasado e quitar todas as dívidas. A sensação de liberdade era indescritível. Com a urgência do despejo afastada, Isabela e Sofia puderam respirar. Sofia, ao saber da reviravolta na vida delas, com Isabela explicando que havia feito um bom negócio com um antigo cliente para manter o segredo do diamante, ficou radiante. A inscrição no cursinho pré-vestibular de elite no centro de Curitiba foi a primeira grande vitória. Ver o brilho nos olhos da filha, a esperança renovada em cada linha dos livros que agora ela podia comprar sem peso na consciência, era a maior recompensa para Isabela. Com uma parte do dinheiro, Isabela investiu em um pequeno apartamento em um bairro mais tranquilo de Curitiba. Não luxuoso, mas confortável e seguro, com um pequeno jardim onde ela poderia plantar suas flores. Ela finalmente deixou o emprego de Gari e auxiliar de limpeza. No entanto, sua natureza ativa e sua paixão por plantas a impulsionaram a não ficar parada. Isabela sempre sonhou em ter um pequeno negócio, algo que pudesse tocar com as próprias mãos e com seu coração. Decidiu abrir uma pequena floricultura e loja de jardinagem em um charmoso bairro próximo ao seu novo apartamento. Chamou-a de Jardim da Esperança. Com um olhar clínico para detalhes e um amor genuíno pela natureza, Isabela dedicou-se de corpo e alma ao novo empreendimento. Ela passava horas escolhendo as melhores mudas, montando arranjos criativos e conversando com os clientes, compartilhando seu conhecimento e sua paixão. Seu sorriso, antes raro e forçado, agora era frequente e genuíno, iluminando o ambiente. A floricultura prosperou. A humildade e a resiliência que a moldaram como Gari a transformaram em uma empreendedora atenciosa e dedicada. As pessoas se encantavam com a história de superação que, de alguma forma, transparecia em seu olhar sereno. Isabela, que antes se sentia invisível, começou a florescer socialmente. Ela participava de eventos comunitários, feiras de artesanato e jardinagem, e até mesmo começou a oferecer pequenos workshops sobre cultivo de orquídeas, sua flor favorita. Apesar de sua nova vida e do sucesso em seu negócio, a imagem de Alexandre Mendes ocasionalmente voltava à sua mente. O homem enigmático de olhos azuis gélidos que, de alguma forma, havia se tornado seu salvador. Ela sabia que ele havia adquirido o diamante, mas nunca mais o vira ou tivera notícias dele. Era como se ele fosse uma aparição em um sonho, a ponte para sua nova realidade. Um dia, enquanto arrumava um arranjo de orquídeas brancas para um evento de gala, ouviu a campainha da floricultura tocar. Levantou os olhos e seu coração deu um salto. Parado na porta, impecavelmente vestido com um terno cinza chumbo que realçava seu porte elegante, estava Alexandre Mendes. Seus olhos azuis percorreram o ambiente com um misto de surpresa e curiosidade, parando finalmente nela. Ele estava ainda mais deslumbrante do que ela se lembrava, com uma aura de poder e mistério que preenchia o pequeno espaço. Isabela sentiu o rubor em suas bochechas. Aquele encontro inesperado a pegou de surpresa. Doutor Mendes, ela começou, sua voz um pouco rouca pela emoção. Ele deu um passo à frente, um leve sorriso, quase imperceptível, brincando em seus lábios. Isabela. Ele a corrigiu. Seu tom agora menos formal, mais próximo, e seu olhar, embora ainda intenso,
continha um brilho de algo que ela não conseguia decifrar. Vim buscar as orquídeas para o evento da Requinte Joias desta noite. Não imaginava encontrá-la aqui. Parece que o Jardim da Esperança é seu. Ele observou o lugar com um olhar mais demorado, notando os detalhes, o cuidado com as plantas, o aroma suave das flores. Havia uma admiração silenciosa em seu semblante. O ar entre eles ficou carregado. Isabela, antes a gari humilde que buscava sua ajuda, agora era a mulher de negócios bem-sucedida, com um brilho próprio. Aquele reencontro inesperado, no novo cenário da vida de Isabela, marcava o início de um novo capítulo em sua história. Um capítulo onde os caminhos deles, que pareciam ter se separado, voltavam a se cruzar de uma forma surpreendente e inevitável. Alexandre Mendes não era um homem de meias palavras. Seu reencontro com Isabela no Jardim da Esperança não foi um mero acaso. Ele se aproximou, o sorriso sutil em seus lábios se aprofundando. É um belo lugar, Isabela. Você construiu algo impressionante aqui. Ele elogiou, seus olhos azuis percorrendo o ambiente com uma atenção que ela não esperava. Isabela sentiu um calor inesperado se espalhar em seu peito. Aquele homem, que antes parecia intocável, agora estava ali, em seu pequeno universo de flores, e a olhava de uma forma diferente. Obrigada, Dr. Mendes, ela respondeu, ainda um pouco formal. É o resultado de um sonho antigo e de uma grande oportunidade. Ela lançou um olhar significativo para ele, lembrando-o do que havia acontecido. Ele assentiu, seus olhos fixos nos dela. Eu sei, Isabela, e sobre isso precisamos conversar. Ele fez uma pausa e o ar ficou tenso. Eu admito que fui excessivamente ríspido quando a senhora me procurou. Minha vida é cercada por pessoas que buscam tirar vantagem, mas você foi diferente. Sua honestidade, sua determinação, sua vulnerabilidade me impressionaram. E o diamante que você me trouxe é, de fato, a joia mais rara que já vi, não apenas por sua qualidade, mas por sua história. Isabela o olhou, surpresa com a sinceridade inesperada. Alexandre, o magnata frio, estava se abrindo. Eu comprei o diamante, Isabela, mas não apenas para minha coleção. Na verdade, ele pertenceu à minha família há gerações. Um colar, o coração da araucária, foi roubado da nossa propriedade há 30 anos. Minha avó, que era curitibana, o usava em um baile de gala. Ela perdeu a joia naquela noite, e a pedra principal, este diamante, nunca foi encontrado. Era uma ferida aberta na nossa família, um mistério não resolvido. Você não imaginava, mas o endereço onde você o encontrou, aquela mansão na Rua das Azaleias, pertencia à minha família na época. O lixo que você recolheu vinha de lá. O mundo de Isabela girou. O diamante não era sem dono. Ele havia retornado para seu legítimo herdeiro. Um sentimento avassalador de culpa e alívio a invadiu. Culpa por ter pensado em vender algo que tinha uma história e um dono. Alívio por ter, de alguma forma, corrigido um erro do passado, mesmo que sem saber. Então, ele era seu? Eu sinto muito, Dr. Mendes. Eu não fazia ideia. Eu deveria ter tentado encontrar o dono. Alexandre estendeu a mão, tocando suavemente o braço de Isabela. Não, Isabela. Não sinta. Você fez o certo. Você poderia tê-lo vendido no mercado negro e jamais o teríamos recuperado. Você, com sua integridade, trouxe-o de volta ao seu lugar. E por isso, estou eternamente grato. Seus olhos azuis, antes gélidos, agora brilhavam com uma intensidade que a desarmou. Eu não sei como agradecer o suficiente. Por isso, a proposta que tenho a fazer vai além do valor da compra do diamante. Ele se afastou um passo, mas seus olhos nunca a deixaram. Eu observei o seu negócio, Isabela. A Requinte Joias está expandindo, e queremos investir em projetos sociais e em negócios que tenham um propósito. Eu gostaria de propor uma parceria. Quero investir no Jardim da Esperança, transformá-lo em uma rede de floriculturas com foco em sustentabilidade e na inclusão de mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo a elas capacitação e emprego. Você seria a minha sócia majoritária e a diretora executiva do projeto. Isabela estava sem palavras. Aquilo era muito mais do que ela poderia imaginar. Não apenas a fortuna, mas a chance de fazer a diferença, de dar a outras mulheres a mesma oportunidade que ela teve. Dr. Mendes, eu não sei o que dizer. É uma proposta inacreditável. Diga que aceita, Isabela, ele disse, sua voz mais suave do que ela jamais ouvira. E há outra coisa. Desde aquele dia, em meu escritório, você tem ocupado meus pensamentos.
Sua força, sua beleza, a forma como você lida com a vida, me intrigam. Eu não sou um homem de muitos rodeios, e sei que meu temperamento pode ser forte, e no passado fui ingrato. Mas eu sinto algo por você, Isabela. Algo que eu não sentia há muito tempo. Ele deu um passo mais perto, diminuindo a distância entre eles. Eu sei que isso pode parecer repentino, e que nossa história começou de uma forma tão inusitada, mas eu gostaria de ter a chance de conhecê-la melhor, de construir algo além do profissional. Não estou falando apenas de negócios, Isabela. Estou falando de nós. O coração de Isabela batia forte. Aquele homem, o milionário temperamental, que a humilhara com sua indiferença, estava ali, declarando seus sentimentos. Ela viu além da beleza estonteante e da fortuna. Viu a vulnerabilidade em seus olhos, a sinceridade em suas palavras. Era o clímax de uma jornada improvável. Ela sorriu, um sorriso que vinha da alma, irradiando uma luz que surpreendeu até o próprio Alexandre. Dr. Mendes, ou devo chamá-lo de Alexandre? Ela perguntou com um brilho divertido nos olhos. Eu aceito a parceria e eu aceito conhecê-lo melhor. Alexandre sorriu de volta, um sorriso que transformou seu rosto, aquecendo seus olhos azuis. Ele estendeu a mão para ela, não para um aperto de negócios, mas para um toque, um convite silencioso. Isabela pegou sua mão, sentindo a força e o calor de seus dedos. O caminho foi longo, cheio de dificuldades e reviravoltas. Mas Isabela Ferreira, a gari que encontrou um diamante, havia não só transformado sua vida e a de sua filha, mas também o coração de um homem que parecia inatingível. 2 anos se passaram desde aquele reencontro no Jardim da Esperança. Isabela Ferreira não era mais a gari invisível, mas a mulher que, com dignidade e coragem, reescreveu sua própria história. O Jardim da Esperança havia se expandido, tornando-se uma rede de floriculturas reconhecidas em Curitiba e além. O projeto social, com o apoio e o investimento de Alexandre Mendes, florescia, oferecendo capacitação profissional e empregos para dezenas de mulheres em situação de vulnerabilidade, replicando o ciclo de esperança que Isabela havia iniciado. Sofia, com o brilho de seus olhos cada vez mais intenso, estava no 2º ano de medicina na Universidade Federal do Paraná. Ela era uma estudante dedicada, e a história de sua mãe, que ela conhecia em detalhes, era sua maior inspiração. A relação entre mãe e filha era mais forte do que nunca, construída sobre a base de sacrifícios, amor e a certeza de que a vida, por mais dura que fosse, sempre guardava surpresas. E Alexandre Mendes, o homem de temperamento forte e beleza estonteante, que outrora parecia distante e inatingível, havia se revelado um parceiro não apenas de negócios, mas de vida. Seu coração, antes protegido por uma muralha de frieza, havia sido tocado pela autenticidade e pela força de Isabela. Eles construíram um relacionamento sólido, baseado em respeito mútuo, admiração e uma paixão que crescia a cada dia. Alexandre aprendeu a sorrir mais, a se permitir a vulnerabilidade e a ver o mundo através dos olhos generosos de Isabela. Ele era, agora, um homem completo, e a joia mais preciosa em sua vida não era o coração da araucária que retornou à sua família, mas a mulher que o trouxe de volta. Certa tarde, em um dos Jardins da Esperança recém-inaugurados, Isabela e Alexandre estavam lado a lado, observando as mulheres que trabalhavam ali, com sorrisos em seus rostos e um futuro em suas mãos. O aroma das flores preenchia o ar, e o sol da tarde dourada beijava seus rostos. Quem diria, Alexandre? Isabela sussurrou, a voz embargada pela emoção, mas com um sorriso sereno. Eu, a gari, e você, o magnata das joias. Nossos caminhos se cruzaram de uma forma tão inesperada. Alexandre a abraçou pela cintura, beijando seus cabelos. Eu diria que foi o destino, minha Isabela, ou talvez a providência de um diamante perdido que precisava encontrar o caminho de casa. E ao fazê-lo, me trouxe a você. Ele a olhou nos olhos, o azul profundo refletindo o amor que sentia. Você é a verdadeira joia, a mais rara e preciosa. A cicatriz que você carregava da vida difícil agora é um brilho, o brilho de uma mulher forte que transformou não só a si mesma, mas o mundo ao seu redor. O coração da araucária, o diamante que Isabela encontrou, estava agora no centro de um colar deslumbrante que Alexandre havia feito para ela, uma joia simbólica que representava a união de seus destinos
e a beleza da superação. Ela o usava em ocasiões especiais, um lembrete de onde veio e de quão longe havia chegado. Isabela e Alexandre, de mundos tão distintos, encontraram um no outro o amor e a parceria que os fizeram prosperar. A Gari, que encontrou um diamante no lixo, não apenas mudou sua vida, mas também o coração de um homem, e juntos construíram um império de esperança, provando que o verdadeiro valor não está no que se tem, mas no que se é. Que jornada incrível, não é mesmo? A história de Isabela e Alexandre nos mostra que a esperança pode surgir nos lugares mais inesperados e que o amor pode transformar até os corações mais difíceis. Se você se emocionou com essa trama de superação, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe com suas amigas para que mais pessoas possam se inspirar nesta emocionante jornada. Até a próxima história.